tarde a todos. Vamos dar início à segunda reunião extraordinária do ano de 2025, na Casa Agripino de Almeida. Nesse momento, declaro aberto a essa reunião. Registro a presença do vereador Jaciel do Parque, Zósimo, Ronaldo, Nildo, Bilmoura, Zezinho, Balda Capoeira, Robertinho Galvão, Marquinho Paz. Registro também a presença dos secretários, dos assessores, dos vereadores, da imprensa, você internauta que está nos acompanhando. Peço para todos que estão presentes ficarem de pé para ouvir o hino de nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera em sonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil, tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Em tempo, registrar a presença do professor Márcio. Convido o assessor de trabalho, Marco Vinícius, para ler a ata da última reunião. Ata da primeira reunião extraordinária do ano de 2025, na Câmara dos Vereadores de Limoeiro, presidida pelo vereador José Nilton Cavalcante, secretariada pelo primeiro secretário, vereador Roberto Marques da Silva, e segundo secretário, José Jaciel da Silva Gomes. Ao 7º dia do mês de janeiro do ano de 2025, foi realizada a primeira reunião extraordinária do ano de 2025, na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, município de Limoeiro, estado de Pernambuco, às 15 horas. Presentes estavam os vereadores José Nilton Cavalcante, Roberto Marques da Silva, José Jaciel da Silva Gomes, Edivaldo Corrêa da Silva, Helenildo Freitas da Silva, Fagner Lins Barbosa da Silva, José de Araújo Freitas, José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Severino Sebastião de Moura Neto e Zélia Maria Barbosa Marques. Ao verificar o número legal de vereadores, para compor o quórum mínimo, o senhor presidente declarou aberta a reunião, convocou os presentes para executar o hino do município e autorizou o diretor de plenário a fazer a leitura do expediente do dia. Ofício número 002/2025, GP, Limoeiro, Pernambuco, 2 de janeiro de 2025. Ao excelentíssimo vereador José Nilton Cavalcante, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente com fundamento no artigo 30, inciso 13-A do Regimento Interno desta Casa Legislativa e no artigo 56, inciso 5º da Lei Orgânica do Município, solicito a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária durante o recesso legislativo para apreciação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número
001/2025, de 2 de janeiro de 2025. O referido projeto de lei ordinária altera a Lei Municipal número 2302, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Esclarecemos que o objeto do presente projeto não encontra previsão no rol taxativo contido no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do Regimento Interno. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 001/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso 13, a linha A, Regimento Interno desta Casa Legislativa, e conformidade com o artigo 30, inciso 13, a linha A, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e considerando a necessidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, remeto para considerando a necessidade, para apreciação dos nobres edis, o projeto de lei ordinária número 001/2025, que altera a Lei Municipal número 2302, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Esclarecemos que o objeto deste projeto de lei não encontra previsão no rol taxativo contido no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, pelo que se trata de projeto de lei ordinária. O presente projeto tem como objetivo aprimorar as disposições da referida lei, fortalecendo as políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres em nosso município. Em especial, propõe-se a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, que servirá como instrumento estratégico para a captação e aplicação de recursos destinados a programa, projetos e ações que promovam a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Ressalta-se que o conteúdo proposto foi elaborado com o devido rigor técnico e atende às exigências normativas previstas na Lei Orgânica do município, visando assegurar maior eficácia às políticas públicas implementativas no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Desta forma, confiante na relevância e na necessidade da sua aprovação, solicito que o presente projeto seja submetido à apreciação e deliberação desta egrégia Câmara Municipal, em conformidade com os trâmites legais e regimentais. Reitero os votos de elevada consideração e apreço. Limoeiro, PE, 2 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 001/2025, ementa. Altera a Lei Municipal número 2304, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. O prefeito do município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores do município o seguinte projeto de lei ordinária. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 2302, de 30 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, vinculado à Diretoria Executiva da Mulher, com a finalidade de promover e implementar no âmbito municipal políticas públicas sobre a ótica do gênero, assegurando à população feminina o pleno exercício da sua cidadania. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Inciso 1º. Desenvolver ações integradas e articuladas com o conjunto das secretarias e demais órgãos municipais públicos para a implementação de políticas públicas comprometidas com a separação dos preconceitos e desigualdades de gênero. Inciso 2º. Prestar assessoria ao Poder Executivo, emitindo pareceres, acompanhando a elaboração e a execução de programas de governo no âmbito municipal, bem como opinar sobre as questões referentes à cidadania da mulher. Inciso 3º. Estimular, apoiar e desenvolver o debate das condições em que vivem as mulheres na cidade e no campo, propondo políticas públicas para eliminar todas as formas identificáveis de discriminação.
Inciso 4º, estimular e desenvolver pesquisas e estudos sobre a produção das mulheres, construindo acervos e propondo políticas de inserção da mulher na cultura, para preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural da mulher. Inciso 5º, fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação em vigor relacionada aos direitos assegurados da mulher. Inciso 6º, sugerir a adoção de medidas normativas ou manifestar-se quanto ao mérito de propostas destinadas a modificar ou revigorar leis, regulamentos, usos e práticas que configurem discriminação contra a mulher. Inciso 7º, promover intercâmbio e formar convênios ou outras formas de parceria com organismos nacionais e internacionais, públicos ou particulares, com o objetivo de incrementar o programa do Conselho. Inciso 8º, manter canais permanentes de diálogo e de articulação com o movimento da mulher em suas várias expressões, apoiando em suas atividades sem interferir em seu conteúdo de identificação própria. Inciso 9º, receber, examinar e efetuar denúncias que envolvam fatos e episódios discriminatórios contra a mulher, encaminhando-as aos órgãos competentes para as providências cabíveis, além de acompanhar os procedimentos pertinentes. Inciso 10º, prestar acompanhamento e assessoria jurídica, psicológica e social às mulheres vítimas de violência de qualquer faixa etária. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei Municipal nº 2.302, de 30 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, é composto por 8 membros efetivos, distribuídos paritariamente, sendo 4 representantes de órgãos governamentais e 4 representantes da sociedade civil. Parágrafo 1º. A área governamental será representada por: Inciso 1º, um representante da Diretoria Executiva da Mulher. Inciso 2º, um representante da Secretaria de Cultura e Juventude. Inciso 3º, um representante da Secretaria Municipal da Mulher. Inciso 4º, um representante da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Parágrafo 2º, os representantes da esfera não governamental serão indicados conforme critérios estabelecidos em regulamento específico, assegurando-se a participação de entidades e organizações vinculadas à defesa e promoção dos direitos da mulher, desde que sejam legalmente constituídas e estejam em pleno regular funcionamento há no mínimo 1 ano. Parágrafo 3º. Cada titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa. Parágrafo 4º. A presidente, vice-presidente e secretária executiva do Conselho serão escolhidas entre seus pares em eleição do colegiado. Parágrafo 5º. A função de conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher não será remunerada. Parágrafo 6º. O mandato de conselheira será de 2 anos. Parágrafo 7º. A estrutura, competência, funcionamento e demais atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serão fixados em regimento interno a ser aprovado por decreto do Poder Executivo. Artigo 3º. O artigo 4º da Lei Municipal nº 2.302, de 30 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica instituído o Fundo Municipal de Direitos da Mulher como instrumento destinado à captação, gestão e aplicação de recursos financeiros voltados ao fomento de políticas públicas, programas, projetos e ações que promovam a proteção e empoderamento das mulheres no âmbito do município de Limoeiro, Pernambuco. Parágrafo 1º. O fundo será vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, sendo sua utilização condicionada à aprovação prévia do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que atuará na definição das prioridades e no acompanhamento da execução dos recursos. Parágrafo 2º. Será mantida conta bancária exclusiva para o fundo em instituição financeira oficial sob a denominação de Fundo Municipal de Direitos da Mulher, devendo-se elaborar balancetes mensais que demonstrem de forma transparente a receita e a despesa. Esses balancetes deverão ser submetidos ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para análise e posterior publicação em meio oficial. Parágrafo 3º. A contabilidade do fundo observará os princípios e normas previstos na legislação vigente, com o objetivo de assegurar a exatidão e a integridade das informações financeiras e patrimoniais. Parágrafo 4º. A gestão do fundo caberá à Secretaria Executiva da Mulher, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, incumbindo-se ao seu titular as seguintes atribuições. Parágrafo 1º. Submeter ao Conselho as propostas de aplicação dos recursos, priorizando a eficácia e a efetividade das ações. Parágrafo 2º. Apresentar regularmente relatórios financeiros detalhados acerca da movimentação do fundo. Parágrafo 3º. Autorizar despesas, emitir cheques e praticar os atos necessários à execução orçamentária. Parágrafo 4º. Adotar todas as providências indispensáveis para garantir a correta aplicação dos recursos e alcance das finalidades do fundo. Artigo 4º. O prazo previsto no artigo 5º da Lei Municipal nº 2.302,
de 30 de abril de 2013 e passa a ser 90 dias contados da publicação desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Limoeiro, Pernambuco, 2 de janeiro de 2025. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Ofício número 003/2025, GP, Limoeiro, Pernambuco, 2 de janeiro de 2025, ao excelentíssimo vereador José Nilton Cavalcante, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente com fundamentos no artigo 30, inciso 13A do Regimento Interno desta Casa Legislativa e no artigo 56, inciso 5º da Lei Orgânica do Município, solicito a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária durante o recesso legislativo para apreciação, discussão e votação do projeto de lei complementar número 001/2025, que atualiza o salário mínimo pago no município no exercício 2025, de acordo com o Decreto Federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024, e da outras providências, para que seja apreciado e votado nos termos da legislação orgânica municipal e regimento interno da Câmara dos Vereadores. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do regimento interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem 001/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso 13, a linha A do regimento interno desta Casa Legislativa e considerando a necessidade da convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, remeto para apreciação dos nobres edis o projeto de lei complementar número 001/2025, que visa atualizar o menor salário pago pelo município ao salário mínimo vigente decretado pelo governo federal, de acordo com o Decreto Federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024, que majorou o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2025, para o valor de R$ 1.518. É impetuoso enfatizar que a proposição em comento dispensa a elaboração de estimativa do impacto orçamentário e financeiro do exercício, que deve entrar em vigor nos 2 subsequentes do que trata o inciso 1º do artigo 16 da LRF, em razão do que percentua o artigo 17, parágrafos 1º e 6º da Lei da LRF, artigo 17. Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigatoriedade legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 6º, disposto no parágrafo 1º, não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento de remuneração de pessoal do que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Pelo exposto justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei perante esta egrégia Casa Legislativa. Limoeiro, 2 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei complementar número 001/2025, ementa. Atualiza o salário mínimo pago no município no exercício de 2025, de acordo com o Decreto Federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024 e da outras providências. O prefeito do município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara de Vereadores do município o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica atualizado para R$ 1.518 o valor do salário mínimo pago aos servidores públicos municipais de Limoeiro, Pernambuco. Parágrafo único. A fixação do valor atribuído no caput visa cumprir com o salário mínimo estabelecido pelo governo federal em meio do Decreto Federal número 12.342, de 30 de dezembro de 2024. Artigo 2º. O valor atualizado do salário mínimo previsto no artigo 1º desta lei é extensivo aos servidores ativos, inativos, efetivos, temporários, bem como aos pensionistas, cujo valor do benefício corresponda a um salário mínimo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Limoeiro, 2 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 9 de janeiro de 2025, às 15 horas.
do que para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, assino com o senhor presidente e os demais vereadores. Em tempo, registrar a presença do vereador do primeiro secretário Beto de Washington, do vereador José Dinho, da vereadora Zélia e de Fagner Russo. A ata da primeira reunião extraordinária está em discussão. Não havendo discussão, a ata vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Pedi para o secretário Marco Vinícius ler a pauta do dia. Do Executivo. Mensagem número 001/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso 13, a linha A do regimento interno desta Casa Legislativa e considerando a necessidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, remeto para apreciação dos nobres edis o projeto de lei ordinária número 001/2025, que altera a lei municipal número 2302, de 30 de abril de 2023, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Esclarecemos que o objeto deste projeto de lei não encontra previsão no rol taxativo contido no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, pelo que se trata de projeto de lei ordinária. O presente projeto tem como objetivo aprimorar as disposições da referida lei, fortalecendo as políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da mulher em nosso município. Em especial, propõe-se a criação do Fundo Municipal de Direitos da Mulher, que servirá como instrumento estratégico para a captação e aplicação de recursos destinados a programas, projetos e ações que promovam a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Ressalta-se que o conteúdo proposto foi elaborado com o devido rigor técnico e atende às exigências normativas previstas na Lei Orgânica do município, visando assegurar maior eficácia às políticas públicas implementadas no âmbito do Conselho do Município, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do regimento interno desta Casa Legislativa. Requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Desta forma, confiante na relevância e na necessidade da sua aprovação, solicito que o presente projeto seja submetido à apreciação e deliberação desta Egrégia Câmara Municipal, em conformidade com os trâmites legais e regimentais. Reitero os votos de elevada consideração e apreço. Limoeiro, Pernambuco, 2 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 001/2025, ementa. Altera a lei municipal número 2302, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Secretaria informa, presidente, foi entregue cópia do projeto. Tem um parecer jurídico da casa. Depois de lido o projeto, o parecer jurídico dessa casa. Parecer jurídico ao projeto de lei ordinária número 001/2025, assunto. Projeto de lei ordinária número 001/2025, o qual altera a lei municipal número 2302, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e de outras providências. Relatório. Consulta-nos a presidência desta Casa Legislativa com escopo de obter parecer opinativo quanto aos aspectos da legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do projeto de lei em epígrafe. Trata-se do projeto de lei o qual altera a Lei Municipal 2302, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e de outras providências. Instrui o pedido no que interessa. Anexo 1, ofício GP número 002/2025, anexo 2, mensagem número 001/2025, anexo 3, minuta do projeto de lei ordinária número 001/2025, é breve o relatório, passa-se à apreciação. Da competência legislativa e iniciativa do projeto. O projeto de lei ordinária 001/2025 foi submetido à apreciação da Câmara Municipal com a iniciativa cumprindo os requisitos da Lei Orgânica do município de Limoeiro, que em seu artigo 30
e seguintes, estabelece que a competência legislativa para criar e alterar leis municipais é exclusiva da Câmara Municipal, salvo as matérias de competência privativa do prefeito. A análise do conteúdo do projeto revela que ele se insere nas competências da Câmara Municipal, tratando de análises relativas à organização administrativa e criação de normativas locais, respeitando a competência de legislar sobre assuntos de interesse local. Da conformidade com a Lei Orgânica do Município de Limoeiro, a Lei Orgânica do Município de Limoeiro estabelece princípios fundamentais para a administração pública, como moralidade, transparência e participação popular. A minuta do projeto deve ser analisada à luz desses princípios, especialmente no que tange à moralidade administrativa e à efetividade na implantação dos serviços públicos. O projeto de lei está em conformidade com as diretrizes da lei orgânica, pois trata de temas essenciais à administração pública, como a criação de cargos e a organização do serviço público, respeitando a divisão de competências e autonomia dos poderes executivo e legislativo. Não foram identificadas disposições que infringam a lei orgânica ou que possam prejudicar a aplicação dos direitos fundamentais da população. Da tramitação regimental e procedimentos da Câmara, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Limoeiro estabelece os procedimentos para a tramitação das proposições legislativas, incluindo o processo de análise, discussão e votação do projeto. O projeto em questão segue as disposições regimentais, ao ser submetido inicialmente às comissões competentes, como a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise da constitucionalidade e outras comissões temáticas conforme a natureza do projeto. Observa-se que o projeto foi protocolado corretamente e deverá seguir os prazos estabelecidos para a apreciação das comissões e posterior discussão em plenário. Da adequação orçamentária e financeira, a minuta do projeto de lei menciona a criação de cargos e a reestruturação de departamentos administrativos, o que implica em impacto orçamentário. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a criação de novos cargos e a alteração de funções públicas sejam acompanhadas da respectiva previsão orçamentária, que garanta a disponibilidade de recursos financeiros para cobrir as novas despesas. Vejamos, artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Parágrafo 2º, declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O projeto, ao mencionar os custos de implantação e alocação dos recursos, deve ser analisado em consonância com a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e a lei orçamentária anual, a LOA, para assegurar que não haja comprometimento das finanças públicas. O impacto fiscal do projeto deverá ser devidamente justificado e submetido à avaliação das comissões de Finanças e Orçamento. Diante do exposto, a Procuradoria Legislativa aponta a viabilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 001, desde que seja apresentada a estimativa do impacto orçamentário e financeiro nos modos previstos na LRF. No entanto, este é um parecer de opinião, sendo necessário encaminhar o referido projeto às comissões apropriadas para análise, além de submeter seu mérito à apreciação e votação do plenário nesta Casa Legislativa, seguindo assim os procedimentos legais e regulamentares. Esta é a opinião da Procuradoria de forma consultiva. Limoeiro, Pernambuco, 2 de janeiro de 2025, Geraldo José da Silva Filho, Procurador Legislativo. Depois de lido o parecer jurídico dessa casa, eu convido o secretário para consultar as comissões. Tem um parecer logo... Consta o parecer da Comissão de Redação e Leis. Limoeiro, 9 de janeiro de 2025, Comissão de Redação e Leis. Assunto: parecer jurídico referente ao projeto de lei ordinária número 001/2025, o qual altera a Lei Municipal número 2302, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Relatório. Analisando o projeto de lei ordinária número 001/2025, constatamos que o mesmo obedece ao princípio da boa técnica legislativa, respeitando o regimento interno desta Casa, no tocante à tramitação e distribuição para discussão e votação no plenário.
O projeto também versa em conformidade com os princípios fundamentais que regem a administração pública no tocante à moralidade, publicidade, transparência e efetiva participação popular, estando tais valores alinhados no artigo 3º da Lei Orgânica do Município. Verifica-se ainda que o mesmo também versa conforme temas relativos à organização dos serviços públicos municipais, respeitando a divisão de competência dos poderes e nem a aplicação dos direitos fundamentais da população. Portanto, não havendo vícios legais e materiais, esta comissão aponta para a viabilidade jurídica para tramitação, votação e, porventura, aprovação do projeto de lei supracitado. Sala das Sessões, 9 de janeiro de 2025, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, presidente da Comissão de Redação e Leis. Depois de lido o parecer do presidente da comissão, Robertinho Galvão, eu quero que consulte as comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Presidente, como já expomos no parecer, o projeto goza de boa técnica legislativa, portanto, o mesmo tem admissibilidade e meu posicionamento é favorável. Relator, José Ronaldo de Moraes Souza. Membro, Severino Sebastião de Moura Neto. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Relator, José de Araújo Freitas. Membro, Fagner Lins Barbosa da Silva. Depois de passar pelas comissões, o projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Robertinho Galvão. Senhor presidente, vereador Zé Nilton, vereador Beto de Washington, vereador José Jaciel, primeiro e segundo secretário, respectivamente, minha saudação. Também saudo a todos os pares dessa casa, os funcionários, assessores, todos os limoeirenses que nos dão a honra de recebê-los nessa tarde. Senhor presidente, é com muita honra que mais uma vez eu venho a essa tribuna para tecer alguns comentários sobre esse projeto de lei de número 01/2025, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Direito da Mulher. Todo o planeta, todos os países que têm o Estado democrático, assim como o Brasil, ele vem instituindo e desenvolvendo políticas públicas que visam garantir o espaço da mulher em nossa sociedade. O que eu falo não é apenas um discurso, mas são números, são ciência. A mulher, ela traz em sua natureza sentimentos como fidelidade, como organização, como diversos benefícios positivos. E é necessário que nós possamos, como vereador da cidade, desenvolver políticas públicas que possam garantir esses direitos. Essa não é a primeira vez que eu venho aqui em defesa da mulher. Diversos projetos de leis de minha autoria, como a que garante a distribuição gratuita de absolvente nas escolas, como proíbe a nomeação em contratos de servidores públicos daqueles homens que respondem por processo judicial por agressão às mulheres, também é de minha autoria. Projeto de lei que garante a lei do acompanhante em consultas ginecológicas e exames também, é um projeto de lei de minha autoria. Também é de minha autoria um projeto de lei que aumenta a licença maternidade de 120 para 180 dias. Então, como eu já disse, não é a primeira vez que eu venho a essa tribuna defender e garantir direito da mulher. E esse projeto de lei, ele mais uma vez mostra a grandeza do Poder Executivo e da Prefeitura Municipal em ampliar esses direitos, instituindo o Conselho Municipal de Direito da Mulher. Através dele, através da dedução de impostos que o cidadão pode fazer, através da dedução de impostos de empresas, a gente vai ter agora mais um passo, mais uma denominação importante, que é o Conselho Municipal de Direito da Mulher. Então, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar a importância desse projeto, da aprovação desse projeto. O Conselho vai, sem dúvida, oferecer um momento importante de participação popular junto no Conselho Municipal
da mulher, assim como é o Conselho de Cultura, assim como é o Conselho de Educação. E, sem dúvida, quero ressaltar a importância da aprovação dessa lei e, consequentemente, a instituição do Conselho Municipal da Mulher aqui do nosso município. Pelo espaço, eu agradeço, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, o projeto vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Pedindo ao secretário para continuar a pauta. Mensagem número 001/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso 13, a linha A, do regimento interno desta Casa Legislativa, e considerando a necessidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, remeto para apreciação dos nobres edis o projeto de lei complementar número 001/2025, que visa atualizar o menor salário pago pelo município ao salário mínimo vigente decretado pelo governo federal, de acordo com o decreto federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024, que majorou o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2025, para um valor de R$ 1.518. É imperioso enfatizar que a proposição em comento dispensa a elaboração de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, de que trata o inciso 1º do artigo 16 da LRF, em razão do que preceitua o artigo 17, parágrafos 1º e 6º da LRF, artigo 17. Considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa do que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 6º. O seu disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem o reajustamento de remuneração de pessoal do que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Pelo exposto e justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei perante esta egrégia Casa Legislativa. Limoeiro, 2 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei complementar número 001/2025, ementa. Atualiza o salário mínimo pago no município no exercício de 2025, de acordo com o decreto federal número 12.342, de 30 de dezembro de 2024 e da outras providências. A secretaria ressalta, presidente, foi entregue cópia também do projeto aos parlamentares. Eu quero parecer jurídico. Parecer jurídico ao projeto de lei complementar 001/2025. Assunto: projeto de lei complementar número 001/2025, qual atualiza o salário mínimo pago no município no exercício de 2025, de acordo com o decreto federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024 e da outras providências. Relatório: consulta-nos a presidência desta Casa Legislativa com escopo de obter parecer opinativo quanto aos aspectos da legalidade, juridicidade, constitucionalidade técnica legislativa do projeto de lei em epígrafe. Trata-se de projeto de lei complementar, a qual atualiza o salário mínimo pago no município no exercício de 2025, de acordo com o decreto federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024 e da outras providências. Instrui o pedido no que interessa. Anexo 1º, ofício GP número 003/2025. Anexo 2, mensagem número 001/2025. Anexo 3, minuta do projeto de lei complementar número 001/2025. É breve o relatório, passa-se à apreciação. Da competência legislativa e iniciativa do projeto, o projeto de lei complementar 001/2025 foi analisado sobre a ótica da Lei Orgânica do município de Limoeiro, que em seu artigo 56 estabelece que as leis complementares são de competência privativa da Câmara Municipal do Prefeito, conforme a sua área de atuação.
Após a revisão do conteúdo do projeto, constata-se de que este trata-se de matérias que se inserem no rol de competências do município, conforme previsto nos artigos 22 e 23 da Lei Orgânica, que confere ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e criar e alterar normas relacionadas ao desenvolvimento urbano e aos serviços públicos. Da conformidade com a lei orgânica do município, de acordo com a lei orgânica do município, a proposta de lei complementar deve respeitar os princípios da administração pública, que incluem moralidade, publicidade, transparência e efetiva participação popular. Em análise ao texto do projeto, observa-se que as disposições propostas não violam tais princípios, estando alinhadas aos valores estabelecidos no artigo 3º da Lei Orgânica. Além disso, o projeto respeita a estrutura administrativa municipal e não infringe qualquer dispositivo relacionado à autonomia do município e aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Da tramitação regimental, o regimento interno da Câmara Municipal de Limoeiro, nos artigos 35 a 50, estabelece os procedimentos para a tramitação de projetos legislativos, com destaque para as etapas de distribuição para as comissões, discussão e votação em plenário. Verifica-se que o projeto de lei complementar 001/2025 foi devidamente protocolado, sendo encaminhado às comissões pertinentes, conforme a classificação da matéria. As etapas de discussão e apreciação nas comissões da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e outras devem seguir o prazo e o rito regimental para garantir a legalidade e a ampla discussão do projeto. Da compatibilidade com a Constituição Federal e Estadual, foi analisada a compatibilidade do projeto com as discussões da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Pernambuco, sendo constatado que o projeto não apresenta qualquer norma ou disposição que conflite com essas constituições, principalmente nas matérias de competência legislativa e direito fundamental. O projeto também está em conformidade com o disposto na Constituição Federal sobre a organização administrativa e os princípios da administração pública, conforme os artigos 37 seguintes. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Legislativa aponta a viabilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei complementar número 001/2025. No entanto, este é um parecer de opinião, sendo necessário encaminhar o referido projeto às comissões apropriadas para análise, além de submeter seu mérito à apreciação e votação do plenário da Casa Legislativa, seguindo assim os procedimentos legais e regimentares. Esta é a opinião da Procuradoria de forma consultiva. Limoeiro, Pernambuco, 7 de janeiro de 2025, Geraldo José da Silva Filho, Procurador Legislativo, OAB 62544. Depois de lido o parecer jurídico dessa Casa Legislativa, eu peço a Marco que lê o parecer das comissões de redações de leis. Parecer da Comissão de Redação e Leis. Limoeiro, 9 de janeiro de 2025. Assunto: parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar número 001/2025, o qual atualiza o salário mínimo pago no município no exercício de 2025, de acordo com o Decreto Federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024 e da outras providências. Relatório. Analisando o projeto de lei complementar 001/2025, constatamos que o mesmo obedece ao princípio da boa técnica legislativa, respeitando o regimento interno desta Casa Legislativa, no tocante à tramitação e distribuição para discussão e votação no plenário. O projeto também versa em conformidade com os princípios regimentais que regem a administração pública no tocante à moralidade, publicidade, transparência e efetiva participação popular, estando tais valores alinhados no artigo 3º da Lei Orgânica do município, bem como os artigos 22 e 23 também da Lei Orgânica, que versam sobre a competência ao município para legislar sobre matérias de interesse local. Portanto, não havendo vícios legais e materiais, esta comissão aponta para a viabilidade jurídica viabilidade jurídica para tramitação, votação e, porventura, aprovação do projeto de lei supracitado. Sala das Sessões, 9 de janeiro de 2025, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, presidente da Comissão de Redação e Leis. Peço para o secretário consultar as comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Relator José Ronaldo de Moraes Souza. Membro Severino Sebastião de Moura Neto. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Relator José de Araújo Freitas. Membro Fagner Lins Barbosa da Silva. O projeto lido pelo secretário
Está em discussão. Com a palavra, o vereador José Ginho. Senhor presidente, vereador Zé Nilton, primeiro secretário, vereador Beto de Washington, segundo secretário Jaciel, vereador Jaciel, vereadora Zélia, colegas vereadores. Venho fazer uso sobre esse projeto pela importância que se tem para os servidores públicos municipais, porque a maioria, 50% ou mais, dos servidores públicos municipais recebem o salário mínimo, porque a maioria são do quadro, são funcionários do quadro. E alguns contratos, poucos, que recebem o salário mínimo. E é importante, como a gestão atual fez agora, encaminhar imediatamente para esta casa, para que pudesse entrar na folha de pagamento do dia 20, porque vai rodar a folha, e a importância da aprovação desta casa. Por isso, quero me dirigir aos que estão ouvindo aqui no plenário e aos que estão acompanhando pela rede social. A importância da rapidez de aprovar aqui no Legislativo, para que esses funcionários não ficassem prejudicados na folha de pagamento no mês de janeiro. É importante porque foi uma decisão do governo federal. No exercício 2025, decreto federal 12.342. Então, os municípios têm que se adequar rapidamente para que pudesse ser considerado legal botar na folha de pagamento. E aí, por isso que o Legislativo está aqui aprovando para que pudesse ser pago. Como também saiu outro decreto do 0301/2025, da portaria da FUNAB, do mesmo sentido do salário mínimo, saiu junto essa portaria. Por quê? Porque ela prevê o piso salarial da educação básica, no que entra em vigor agora em janeiro também como salário mínimo. Então, fica aqui o apelo para que o prefeito convoque de novo, extraordinariamente, mande para esta casa, que eu tenho certeza que o presidente marcará a sessão, se ele mandar, para que também possa ser beneficiado, nas mesmas condições do salário mínimo, o piso salarial dos magistérios, que terá um reajuste de 6,27, para que depois não acumule e fique com aquele problema de dividir o pagamento, pagar em 6 vezes. Ele pudesse mandar, do jeito que mandou o piso salarial, do salário mínimo, mandasse o piso salarial do magistério, que eu tenho certeza que na presidência do senhor presidente, vereador Zé Nilton, ele não vai se negar de convocar os vereadores, e os vereadores não vão se negar de vir também aprovar o piso salarial do magistério em 6,27%, que foi o reajuste de acordo com a portaria da Fundeb do dia 3 de 1 de 2025. Então, aqui meu apelo também, meu voto é favorável, presidente, pelo projeto do salário mínimo, que eu acho que é importante para aqueles que recebem o salário mínimo, mas também é importante lembrar a convocação para aprovar o piso salarial dos professores, que já foi também, o decreto já foi aprovado pela lei federal, 03 de 1 de 2025, 03 de 1 de portaria da Fundeb. Então, estou avisando ao prefeito, pode mandar, prefeito, que o Legislativo está aqui à sua disposição para aprovar também o outro piso salarial, que é dos professores. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Robertinho Galvão. Presidente, eu não quero nem propriamente dito discutir sobre o projeto, mas eu quero até me associar à fala do vereador José Gino sobre essa importante atualização do piso salarial do magistério. Lembram que no ano passado eu fiz um requerimento solicitando
essa atualização que é feita todos os anos. Ano passado foi no valor de 3,62%, e assim a gestão ela atendeu essa solicitação, porque até uma legislação federal que o município tem que se adequar, e ela mandou o projeto de lei para cá, nós aprovamos por unanimidade e os professores foram contemplados com esse reajuste. E tenho certeza que também nesse ano a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, eu falo também como presidente da Comissão de Educação, com certeza nós vamos levantar essa bandeira e trazer esse projeto para cá, e assim como nos outros anos, nós vamos, sem dúvida, garantir esse direito de toda a categoria. Pelo espaço, eu agradeço, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Beto de Washington. Senhor presidente, primeiro secretário Jaciel, vereadora Zélia, demais pares dessa casa, a todos que nos acompanham aqui presencialmente hoje, a você que nos acompanha internauta em casa, queria me associar também à fala do companheiro Robertinho, do doutor Zé Higínio, e dizer que, com certeza, o comprometimento do Poder Executivo, né, da gestão, tanto de Orlando Jorge como Fernando Melo, a gente tem visto olhar para a educação e a gente vai, sim, cobrar para que esse projeto seja encaminhado a essa casa em relação aos professores. E a gente aprova esse outro projeto do salário mínimo. Eu mesmo aprovo, né, porque é um salário mínimo que é aprovado no Congresso, no Senado, é um projeto que vem lá de cima do Executivo, né, do Presidente da República, mas a gente, no mínimo, esse mínimo devia ser R$ 2.000. No mínimo, esse mínimo devia ser R$ 2.000. Porque você aprovar um salário mínimo de R$ 1.500, todos temos conhecimento que, infelizmente, não dá para viver, né, com R$ 1.500. Pai de família, mãe de família que sustenta sua casa com R$ 1.500, pode dizer que ele é um mágico, né? Mas é Deus, né, que quando o dinheiro é abençoado, é Deus, que multiplica, né, para que não falte nada. E aqui fica meu apelo, né, para que o ano que venha, né, o Congresso, o Senado, né, a quem manda, em quem caminha para as prefeituras, né, esse salário mínimo, tenha no mínimo senso, né, de responsabilidade, tenha no mínimo um senso, né, de confiabilidade para que possa dar condições ao pai de família, à mãe de família, de no mínimo, né, fazer sua feira dignamente, comprar seu remédio dignamente, porque aumenta todo dia, aumenta toda hora. Infelizmente, um salário desse, a gente sabe, né, e tem certeza, né, porque as nossas esposas vão para o mercado, a gente vai para as farmácias, a gente vê o aumento a cada dia, e um salário desse realmente não dá para o pai de família sustentar com dignidade sua família. Mas, infelizmente, a gente está cumprindo, né, uma lei federal, né, e as prefeituras, o executivo tem que mandar para essa casa e a gente aprovar. Mas, repito, no mínimo, deveria ser no mínimo esse mínimo de R$ 2.000. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, o projeto vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Terminado a pauta dessa segunda reunião extraordinária, antes de encerrar essa segunda reunião extraordinária, gostaria de repassar para os vereadores, mais uma vez, aqueles que não trouxeram ainda o nome dos seus assessores, tem até amanhã para concluir. O senhor não vai ficar fora da folha de pagamento do mês de janeiro. Acrescentar ainda, estamos trabalhando em cima do portal de transparência. Para os vereadores trazerem suas fotos, eu acho que a maioria tem, mas os novatos, seu histórico, para a gente postar. Para a gente postar no histórico daqui da nossa casa. Então, mais isso, alguma informação, os nossos secretários passam por telefone. Certo. Passar para eles. Então, antes, qualquer explicações, vereadores, consulte nosso secretário. E nós, antes de encerrar, vamos à leitura da ata.
Eu acredito, vereador. Mas se você, precisamente, mas pode trazer, tem nenhum problema, pode trazer. Porque eu acho que a maioria já tem um histórico. Tranquilo, mas é bom. O histórico, a foto, para a gente postar no... Certo? Olha, vamos colocar a ata em discussão e pedir para todos eles ficar aguardando para assinar a ata. Tá certo? Então, já está pronto ou não? Certo. Vamos aguardar o secretário preparar a ata para a gente poder aprovar. Vamos dar um tempinho aí de uns 10 minutos, tomar uma água, um cafezinho, conversar com os assessores e depois a gente volta.
Convido o secretário de Trabalho para ler a pauta desta reunião, a ata da segunda reunião extraordinária. Ata da segunda reunião extraordinária do ano de 2025 na Câmara dos Vereadores de Limoeiro, presidida pelo vereador José Nilton Cavalcante, secretariada pelo primeiro secretário, vereador Roberto Marques da Silva, e segundo secretário, José Jaciel da Silva Gomes. Ao 9º dia do mês de janeiro do ano de 2025, foi realizada a segunda reunião extraordinária do ano de 2025 na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, município de Limoeiro, estado de Pernambuco, às 15 horas. Presentes estavam os vereadores José Nilton Cavalcante, Roberto Marques da Silva, José Jaciel da Silva Gomes, Edivaldo Corrêa da Silva, Helenildo Freitas da Silva, Fagner Lins Barbosa da Silva, José de Araújo Freitas, José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Marcos André da Silva Paz, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Severino Sebastião de Moura Neto e Zélia Maria Barbosa Marques. Ao verificar o número legal de vereadores para compor o quórum mínimo, o senhor presidente declarou aberta a reunião, convocou os presentes para executar o hino do município e autorizou o diretor de plenário a fazer a leitura da ata da última reunião extraordinária. Após lida e achada conforme, a ata foi posta em discussão e, não havendo discussão, a mesma seguiu para a votação, sendo aprovada por unanimidade. Aprovada a ata da última sessão, o presidente solicitou ao diretor de plenário que fizesse a leitura da pauta da reunião. Mensagem 001/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso 13, a linha A, do regimento interno desta Casa Legislativa e considerando a necessidade da convocação das sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, remeto para a apreciação dos nobres edis o projeto de lei ordinária número 001/2025, que altera a Lei Municipal número 2.302, de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Esclarecemos que o objetivo desse projeto de lei não encontra previsão no rol taxativo contido no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, pelo que se trata de projeto de lei ordinária. O presente projeto tem como objetivo aprimorar as discussões da referida lei, fortalecendo as políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres em nosso município. Em especial, propõe-se a criação do Fundo Municipal de Direitos da Mulher, que servirá como instrumento estratégico para a captação e aplicação de recursos destinado a programas, projetos e ações que promovam a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Ressalta-se que o conteúdo proposto foi elaborado com devido rigor técnico, que atende às exigências implementadas no âmbito do Conselho Municipal, visando assegurar maior eficácia às políticas públicas implementadas no âmbito do município. A senha está aqui ainda. A senha está aqui. O presente projeto tem como objetivo aprimorar as discussões da referida lei, fortalecendo as políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres em nosso município. Em especial, propõe-se a criação do Fundo Municipal de Direitos da Mulher, que servirá como instrumento estratégico para a captação e aplicação dos recursos destinados a programas, projetos e ações que promovam a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Ressalta-se que o conteúdo proposto foi elaborado com devido rigor técnico e atende às exigências normativas previstas na lei orgânica do município, visando assegurar maior eficácia às políticas públicas implementadas no âmbito do Conselho desta Casa Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do regimento interno desta Casa Legislativa. Requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Desta forma, confiante na relevância e na necessidade de sua aprovação, solicito que o presente projeto seja submetido à apreciação e deliberação desta egrégia Câmara Municipal, em conformidade com os trâmites legais e regimentais. Reitero os votos de elevada consideração e apreço. Limoeiro, Pernambuco, 2 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 001/2025, ementa, altera a Lei Municipal número 2.302, de 30 de abril de 2013,
que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. Após a leitura da pauta, foi lido o parecer jurídico ao projeto de lei ordinária 001/2025, emitido pelo Procurador Legislativo. O presidente solicitou do secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emitido por seu presidente, o vereador Luiz de Freitas Galvão Júnior. Assunto: parecer jurídico referente ao projeto de lei ordinária número 001/2025, o qual altera a lei municipal número 2302 de 30 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. Após a leitura, foram consultadas as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, no qual todas deram seu parecer favorável. Tendo sido lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a pauta foi posta em discussão na comissão. O seu presidente, vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, enfatizou e endossou seu parecer na comissão. A matéria foi aprovada por unanimidade nas comissões consultadas pelos vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, presidente, José Ronaldo de Moraes Souza, relator, e Severino Sebastião de Moura Neto, membro. E pela Comissão de Finanças e Orçamentos, pelos vereadores José Zósimo de Albuquerque Oliveira, presidente, José de Araújo Freitas, relator, e Fagner Lins Barbosa da Silva, membro. Tendo sido aprovado nas comissões, o presidente colocou a matéria em discussão, no qual o vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior usou da palavra para citar que já apresentou na tribuna diversos projetos em defesa das mulheres limoeirenses. Não havendo mais discussão, o presidente colocou o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Após a aprovação, o senhor presidente solicitou a continuidade da leitura da pauta. Mensagem número 001/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso 13, a linha A do regimento interno desta Casa Legislativa e considerando a necessidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso legislativo, remeto para a apreciação dos nobres edis o projeto de lei complementar número 001/2025, que visa atualizar o menor salário pago no município ao salário mínimo vigente decretado pelo governo federal, de acordo com o decreto federal 12.342 de 30 de dezembro de 2024, que majorou o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2025 para o valor de R$ 1.518. É impetuoso enfatizar que a proposição em comento dispensa a elaboração de estimativa no impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deve entrar em dispensa a elaboração de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos dois subsequentes, do que trata o inciso 1º do artigo 16 da LRF, em razão do que precentua o artigo 17, parágrafos 1º e 6 da LRF. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas consolidadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento da remuneração de pessoal, do que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Por fim, utilizando-se do reajustamento de remuneração de pessoal, do que se trata o artigo 10º o inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Utilizando-se do reajustamento das prerrogativas inseridas no artigo 120 do regimento interno desta Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Pelo exposto justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei perante essa egrégia Casa Legislativa. Limoeiro, 2 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei complementar número 001/2025 ementa. Atualiza o salário mínimo pago no município no exercício 2025, de acordo com o decreto federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024, e dá outras providências. Após a continuidade da pauta do dia, a continuidade da leitura da pauta do dia, foi lido o parecer jurídico ao projeto de lei complementar 001/2025, emitido pelo Procurador Legislativo. Após a leitura, foi consultada as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, no qual o vereador presidente da Comissão de Legislação,
Justiça, redação final, o vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior emitiu um parecer jurídico acerca do projeto. Assunto: parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar 001/2025, o qual atualiza o salário mínimo pago no município no exercício 2025, de acordo com o Decreto Federal 12.342, de 30 de dezembro de 2024, e da outras providências. Tendo sido lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a pauta foi posta em discussão nas comissões e aprovada pelos vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, presidente, José Ronaldo de Moraes Souza, relator, e Severino Sebastião de Moura Neto, membro, e pela Comissão de Finanças e Orçamento, pelos vereadores José Zósimo de Albuquerque Oliveira, presidente, José de Araújo Freitas, relator, e Fagner Lins de Barbosa da Silva, membro. Por unanimidade foi aprovado, e ao ser aprovada nas comissões, o senhor presidente colocou a matéria em discussão, onde o vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto fez uso da palavra, enfatizando seu voto positivo ao projeto e cobrando do Executivo o envio de um projeto para o piso salarial dos professores. Em seguida, o vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior usou da palavra, acompanhando o raciocínio do vereador José Higino e informando que já fez requerimento sobre o caso no exercício passado. Por sua vez, o vereador Roberto Marques da Silva fez uso da palavra, comentando sobre o valor do salário mínimo vigente. Não havendo mais discussões, o presidente colocou o projeto para votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, do que, para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lhe achada conforme, assino com o senhor presidente e os demais vereadores. Em tempo, registrar a presença do vice-prefeito Zé de Neno. A ata da segunda reunião extraordinária está em discussão. Não havendo discussão, a ata vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Não sai sem assinar a ata. Eu vou encerrar e os vereadores podem vir assinar. Já chegando na reta final, dizer aos pares dessa casa, repetir novamente a questão do histórico, dos assessores, dizer que amanhã a gente está em uma comissão lá para a UVP para providenciar as identidades dos vereadores, a identidade dos assessores. Estamos correndo atrás para deixar tudo como determina essa Casa Legislativa. E só a mais dizer que vou estar lá embaixo do meu gabinete para algum esclarecimento de alguns vereadores, algumas dúvidas, por 40 minutos, e agradecer ao nosso Deus por nos permitir mais uma reunião, agradecer o vereador Beto de Osta, a Zé Higino, a Nildo do Seráfico, a Bilmoura, a Zósimo, a Zezinho, a Marquinho Paz, a Ronaldo, a Zélia, a Bal, a Russo, o nosso amigo Jaciel, segundo secretário, e declaro encerrada a segunda reunião extraordinária e continua marcada a reunião para o dia 3 de fevereiro, e se caso esse mês tiver alguma surpresa, alguma reunião extraordinária, a gente comunica aos pares dessa casa. Certo. Trazer os documentos e declaro encerrada a segunda reunião extraordinária.